Oi, pessoal, boa noite. Tô tentando aqui digitar para fixar o comentário. Pronto. Nosso tema da nossa live de hoje, né? O que é, você sabe, né, o que é coterapeuta? Hoje eu vou conversar com Daniela. Ela já tá aqui online. Já vou dividir tela para a gente dar início. Você gostaria que assistisse, porque o tema vai ser bem para mães de Olá, crianças autistas. Boa noite, Daniela. boa noite, tudo bem? Tudo? Obrigada pelo convite. Tá nervosa? Tava Sempre, ansiosa. sempre. Ó, para quem não conhece, essa é Daniela Freitas. Eu vou deixar que ela se apresente. É uma mãe de uma criança autista. Eu comecei a seguir há pouco tempo, mas já venho acompanhando os posts antigos, já dei uma olhada lá no Drive. Quem não segue, lá no link da bio dela tem muito material. Ela compartilha, acho que compartilha tudo, né? Naquele Drive ali tem tudo. Então vou passar a palavra para ela e obrigada por ter aceito esse convite de hoje. Olá, pessoal, muito obrigada. Eu sou mãe de um rapazinho de 4 anos, foi diagnosticado aos 2, ele é autista nível 3. Eu também sou autista, só que eu sou uma autista nível 1, enfim, eu fui diagnosticada aos 15 anos com Asperger. É, E desde os 2 anos, o diagnóstico dele fechou com 1 ano e 11 meses. E tem todo um caminho, né, do diagnóstico. Cada família tem o seu caminho, né? O nosso teve algumas peculiaridades pelo fato de eu ser autista também, né? E era uma autista que não entendia de autismo. E com isso nós fomos começando as intervenções em clínica, para depois, num segundo momento, ele foi para uma clínica escola para fazer as intervenções 100% em casa, que é até a temática daqui da coterapia. Isso. E É, só um complemento, gente, é que isso daí vai ser fundamental quando eu for explicar um pouquinho sobre a coterapia. Eu não sou pedagoga, eu não sou psicopedagoga, eu não sou psicóloga, eu sou engenheira. Isso é importante, porque muita gente pensa que tem que ter algum tipo de formação específica na área. Então, assim, eu também sou fisioterapeuta, né? Eu não sou psicóloga. Muitas pessoas acham que eu sou psicopedagoga, mas eu não sou psicopedagoga também. Quem sabe um dia eu ainda faço a formação, mas é importante ressaltar essa questão de que não precisa ter nenhuma formação específica para ser coterapeuta. Sim, sim, não tem essa obrigatoriedade, apesar que assim, a gente vai estudando, a gente não tem uma formação aquela formal, né, acadêmica. Acadêmica, Eu, né? por- eu tô fazendo formação, uma pós-graduação, né? Tenho 3 pós-graduações, 2 em ABA e uma em autismo que eu tô fazendo. Tô fazendo um curso de AT mais profundo, já tinha feito outro. A gente sempre está fazendo essas formações, né? Então é muito importante a gente se preocupar com isso. E contar um pouquinho para vocês assim sobre a nossa história, né? Que a gente chegou a conversar um pouquinho antes sobre essa necessidade de contar essa trajetória do Aquiles, né? O Aquiles, ele nasceu de 34 semanas, ele nasceu prematuro. E por ele ter nascido prematuro, ele já começou com uma estimulação precoce. A gente sempre fazia exercício nele, tudo. Mas assim, aí eu acho que você vai saber ainda muito melhor, né? A estimulação precoce normalmente é muito voltada para a área motora, né? Sim. Infelizmente, acaba que eles trabalham muito a parte motora, principalmente quando fala, é prematuro, vamos trabalhar ali movimento, motricidade. E ok, que bom que ele fez, ele desenvolveu bastante essa parte. Só que tem toda a parte cognitiva que não foi trabalhada nesse período, assim, certos exercícios que podia ter me alertado um pouquinho mais, né? Mas eu sempre achei que tinha alguma coisa diferente. Meu esposo acabava notando um pouco mais outras questões. Mas quando chegou com 1 ano, a gente começou a sentir essa disparidade muito grande, porque ia descer com coleguinhas, ele não brincava nem em paralelo, que é esperado. Com 1 ano, a criança sentar perto das outras e brincar em paralelo. E isso não acontecia com ele. É, eu não.
toda vez que eu ia na pediatra, só recebia estrelinha na testa, né? A pediatra nunca chegava e falava, olha, isso daí tá errado. Não, não, eu sempre era estrelinha. Até um dia que ele ficou meio doentinho e eu fui numa médica, não lembro se foi nefro ou infecto, mas foi de emergência. Por acaso ela tinha uma especialidade assim. E ela olhou para ele e falou: ele é autista, leve para o neuro o quanto antes. Isso ele já estava lá com 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Corremos, né? Fomos atrás de neurologista, neuropediatra e começamos essa jornada do diagnóstico. Já corremos logo para fazer as avaliações, que são muito longas as avaliações, e que bom que elas são longas, que bom que elas são muito completas. E fechou tudo bonitinho com laudo e tudo, com 1 ano e 11 meses, que ele já começou as intervenções. Com 1 ano e 11 meses, ele começou uma intervenção na clínica. Ele fazia algumas horas de psicologia, algumas horas com a TO, e foi desenvolvendo assim durante 6 meses. Ele, com 2 anos, ele perdeu algumas habilidades, mesmo já na intervenção, e ele. Até então, eu não tinha parado com a intervenção precoce. Ele continuava fazendo intervenção precoce até a gente começar a fazer as intervenções com base na ciência ABA, né? Então, até esse Intervenção precoce que momento, você fala é só a parte motora. só a parte motora. Era a parte motora, motricidade, trabalhava isso daí até 1 ano. Então, assim, o Aquiles, ele teve pouquíssimo prejuízo nessa parte motora. Eu vejo que, assim, eu fico chateada. Ah, eu devia ter trabalhado um bando de outras coisas junto, mas que bom que trabalhou pelo menos isso, né? Sim. Que existe um déficit muito grande no transtorno do espectro autista, essa noção. E ele tem bastante... Ele tem uma coordenação boa. Aí depois nós fomos para essa clínica escola, depois de 6 meses, que ele começou a fazer de forma intensiva. Ele fazia 20 horas na clínica, ainda complementava em casa. E assim, até nesse momento, eu e meu esposo, nós vínhamos estudando sobre aba, estudando sobre intervenção, só que a gente só fazia aquela parte complementar. Não que isso seja só, de forma alguma, isso daí não é só. Nós fazíamos a parte complementar em casa, de uma atividade, ou repetia para fazer a generalização. Era mais aquela questão de dever de casa mesmo, de completar. Principalmente que até esse momento eu estava trabalhando à noite, durante o dia eu estava terminando uma graduação, meu esposo estava. Então, no momento que ele estava na clínica escola, eu estava indo para fazer. Estava lá na UNB fazendo, terminando uma graduação. O meu esposo estava em 2 empregos, então a gente vivia essa loucura o tempo todo. Aí com a pandemia tudo mudou, né? A gente ficou trancadinho dentro de casa e por sorte a gente já tinha essa formação e nós nos vemos como essa situação de coterapeuta em tempo integral, sendo fazendo esses ajustes e de complementar, viramos protagonistas dessa história, né? E assim, eu vi algumas umas questões aqui, as pessoas perguntando sobre o meu nome. Gente, Eu meu nome é respondo. Daniela. Uhum. Respondi. Ah, sim. Então, nesse momento, a gente teve que começar a estruturar, porque assim, não bastava só a terapia ser. Não bastava só a gente ter esse conhecimento, não bastava só os terapeutas passarem os programas para a gente, tinha que ter toda uma estrutura para a gente poder fazer registro, porque a aba sem registro não é aba, né? Então Uhum. a gente tinha que registrar, a gente tinha que verificar e tudo foi de uma hora para outra. Então a gente filmava muito, ficava filmando, filmando, analisando. Então, É, só para ficar, só para esclarecer, no caso, isso tudo começou por conta da pandemia, durante a pandemia. Antes, ele durante ficava só na clínica escola. e fazia as terapias em casa também. Nós fazíamos as terapias em casa, mas era complementar, não que seja, não é menos do que nós fazíamos hoje, né? Nesse sentido. É porque hoje é uma coisa muito mais técnica, sabe? Nós Uhum. temos que fazer registros, nós analisamos os dados, antes era assim, o supervisor desenvolvia toda a questão do programa e nós éramos passivos em relação a isso. Hoje não, hoje nós somos ativos e isso daí é uma característica da coterapia, né? Que a gente chega, fala sobre os dados, discute os dados, fala, não, isso daí por aí não vai dar certo, por aqui vai dar, porque, por exemplo, ele tem uma questão sensorial aqui.
e nós vamos construindo todos os programas juntos, o que não acontecia. Antes era assim, o supervisor desenvolvia a programação, passava para a terapeuta aplicava, e a terapeuta chegava para a gente e falava, ó, vocês têm que fazer isso daqui em casa, e pronto. Era esse caminho que é o caminho padrão, e não tem nada de errado nisso, gente. Não é errado seguir esse caminho, não. Se a pessoa está nesse esquema da clínica para casa. Mas agora não, nós tivemos que tomar esse papel ali da terapeuta, né? Que normalmente é esse que é o papel. A terapeuta vai e discute com o seu supervisor, com o seu coordenador, dependendo, tem clínicas que tem mais de uma estrutura, os casos, fazendo essa adaptação, porque a gente, toda vez que desenvolve, um supervisor desenvolve um programa, ele tem aquela visão a longo prazo, e ele coloca alguns pontos ali a médio e curto prazo, mas muito geral. E quem desenvolve aquela parte a curtíssimo prazo, que essa daqui é a meta dessa semana, essa daqui é a meta dos próximos 3 dias, é aquele terapeuta ali que está sentado ali com a criança. E esse terapeuta agora sou eu e meu esposo, nós estamos nessa missão. E tem todo um trabalho psicológico para fazer isso, porque não Sim. é só a questão de saber lidar com comportamentos inapropriados, é a fuga, é a questão de, por exemplo, avaliar, porque hoje passou um ano, né? Então, nesse ano, ele precisava ser avaliado novamente, apesar da gente estar fazendo registro dele sempre, mas ele precisava passar por avaliações. E você fazer avaliação no seu filho, nossa, é quase insalubre. É É difícil muito demais. difícil. Quando você está aplicando porque você quer que dê certo. Então, o que eu fazia normalmente? Eu filmava e não anotava. Eu não ficava anotando muitas coisas durante, só eu olhava no relógio o tempo, né? Porque quando a gente vai fazer a avaliação, muitas vezes a gente tem que ficar olhando o tempo e fazendo a avaliação. E assim, o que uma pessoa com experiência demoraria 2, 3 dias, eu demorei quase 2 semanas fazendo, porque eu tinha que mandar para o supervisor, não, Dani, aqui, você errou bem aqui. Aí eu tinha que ir fazer novamente com ele. Então, assim, é complexo, mas é possível esse Sim. processo da coterapia. Para quem não está entendendo ainda, o tema da live de hoje, né, é o que é ser coterapeuta. Daniela está contando a experiência dela, né, de como está sendo esse papel, essa função dela como mãe. E eu vou te dizer uma coisa, viu, que não é fácil. Eu já tentei, eu já fui AT de Pedro, né, durante um período para fazer registro e eu não consegui ficar por muito tempo. Hoje que eu digo assim, há um mês mais ou menos, eu voltei a aplicar programa. Nós temos nossas ATs, né, temos duas ATs, mas eu voltei a aplicar alguns programas por conta da questão do controle instrucional que é bem diferente comigo e a diferença, né, de quando eu aplico e quando as ATs aplicam. Quando a presença, por isso que alguns terapeutas, né, eu recebo, né, muitos relatos que os terapeutas não gostam muitas vezes da presença dos pais na sala, porque a criança muda o comportamento. Só que é tudo uma questão de adaptação, porque a criança ela não está acostumada. Então, o controle instrucional é outro, o manejo é outro, porque para os pais fazerem manejo de comportamento inadequado é muito mais difícil do que para um terapeuta. Com Até porque os certeza, pais eles fazem manejo de comportamento o dia todo, não é só naquela hora. com certeza. E assim, nós temos que fazer aquele trabalho interno, né? Que a criança, ela começa a dar um comportamento inapropriado, o nosso sangue vai para a cabeça, a gente fica irritado e a gente. Primeiro a gente tem que trabalhar na gente para conseguir trabalhar na criança. Então, assim, o Aquiles, ele já teve episódios de comportamento inapropriado, assim, nesse momento de pandemia, que bom que nós não passamos por isso, já tinha sido trabalhado isso nele. Mas foi muito difícil, porque justamente ele começava a vir nisso, o cortisol dele estava lá em cima e o meu estava aqui já. O meu já estava estourando. Eu queria que aquilo dali acabasse o mais rápido possível, porque eu já estava assim, extremamente estressada com a situação. Então, ter esse equilíbrio é muito difícil e ajuda muito os pais que estão sendo coterapeutas, ou fazer uma terapia junto, ou estudar instrumentos para que você
fique no aqui e agora. Por exemplo, eu tenho uma técnica que eu gosto muito, que é da Melissa Tears, que é aquela de para ansiedade. Não sei se você já viu essa técnica, que é uma que você foca num ponto e você vai levando sua visão periférica até voltar. Nossa, conforme o treino, em segundos você volta e pronto. Tô aqui, tô agora e tô calma. Agora eu vou lidar com o comportamento inapropriado do meu filho, que eu vou dar atenção para ele, porque eu não quero que ele se machuque, que o Aquiles ele se lesionava, ele levava a mãozinha à boca, machucava, mas eu vou não dar atenção para esse comportamento. Então, foi um trabalho árduo e dependeu justamente disso. Outra coisa também que nós perdemos a estribeira no início é a questão das fugas. Porque você fala, meu filho não me quer, meu filho está desinteressado em mim. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ou é exatamente, é difícil demais lidar esse iniciozinho das fugas, né? Nós Sim, porque ficamos na bem verdade ele olha para sensíveis. você e já vê demanda, né? Ela vai me mandar Ai, fazer alguma coisa. exato. Nossa, é impressionante que assim, quem acompanhou tem uns vídeos chamado Hora da Prática. E é muito curioso isso, que você vê o meu desempenho, como eu mudei nesses tempos, a minha velocidade, as minhas ações, e como a gente grava tudo e manda para os terapeutas, eles falam assim, Dani, a gente não está analisando aqueles, nós estamos te analisando. Porque não adianta a gente ficar analisando ele. Você que que vai catalisar esse. A gente não tem como intervir nele. Então, isso que é muito curioso quando a gente começa a fazer nessa modalidade à distância, quando os pais viram protagonistas de toda essa intervenção, que os terapeutas, eles tiram aquela posição de estar olhando a criança só e eles têm que começar a olhar a família, e isso daí é extremamente complexo. Sim. E você está falando especificamente da questão do supervisor ABA, né? Da intervenção dentro da análise do comportamento, mas eu acredito que essa questão de ter um supervisor dessa mesma forma pode ser para qualquer outra área que a criança precise, né, da equipe que é uma equipe Com multidisciplinar. certeza, com certeza. Teve um período que nós estávamos com a Fone e com a TO junto, mas às vezes a gente tem que dar um passo para trás para ir para frente. Sim. O Aquiles, ele estava com alguns déficits em relação a sérios, assim, percepção visual. E sou eu com o meu esposo. Então, somos só nós dois, nós temos que trabalhar, a gente trabalha também, nós temos o nosso emprego, nós temos que arrumar a casa. Então, nós tivemos que escolher, que declaração de amor que eu estou recebendo aqui da Samila e do Dr. Tiago. Nós temos que escolher quais são as frentes que nós vamos trabalhar. Sim. Então, nós vamos escolhendo quais frentes. Gente, eu estou ficando sem graça. O Dr. Paulo Liberales está aqui também. Eu estou ficando Tá já estou perdendo. nervosa? Estou nervosa. Eu já estava nervosa no início da live, né? Falar sobre ecoterapia. Então, justamente isso. Nós temos que escolher quais são as frentes que nós vamos trabalhar quando a gente vai fazer qualquer intervenção. Seja terapeuta lá na clínica, os pais também têm que escolher. Porque o que acontece? Quando nós caímos na situação de nossos filhos têm atraso de desenvolvimento, a gente quer sair indo para todas as áreas, né? E nós começamos justamente aqui, não, ele tem que começar a ter independência para escovar os dentes, trocar roupa. Então, vamos acabar com essa fralda desse menino logo. E, nossa, olha o tanto de frente que você tem que tirar. Para você tirar a fralda de um menino, você tem que ficar o tempo todo marcando o tempo. E aí veio a questão, né, que eu sentei com os terapeutas e falei: a nossa frente de ataque aqui é fazer o Aquiles se comunicar o mais breve possível. Ele precisa se comunicar. Ele precisa se comunicar, ele precisa discriminar melhor o ambiente dele para que ele aprenda, para que ele aprenda a aprender. Sim. Então, isso daí é a base que nós desenvolvemos com os terapeutas. Eu queria muito falar sobre esse significado da coterapia. E qual é a Sim. diferença entre o significado da coterapia e do AT, a figura do AT? Gente, assim, no Brasil não é muito regulamentado isso, mas assim, se você vai lá para os Estados Unidos, para outros países, Canadá, o AT, ele tem a, ele tem a figura
de ter uma formação acadêmica. Normalmente ele está fazendo uma formação acadêmica ou ele já tem uma formação acadêmica na área. O AT ele tem essa característica. E outra, existe um trabalho de hierarquia com o AT. O AT, por exemplo, muitas vezes você vê um AT que ele começa com uma AT, depois ele vira um terapeuta, depois ele vai como um supervisor, depois ele pega, perdão, uma coordenação, uma supervisão. Tem toda essa questão em qualquer área, na sua área de fisioterapia, né, que vocês têm vários ATs, tem a área de psicologia, enfim, a gente tem várias dessas áreas. O coterapeuta, ele tem essa questão de estar trabalhando em paralelo. Ele não necessariamente precisa ter essa formação, mas ele está trabalhando em paralelo e ele trabalha de forma muito bem essa generalização. Meu esposo, por exemplo, a gente pega um programa do Aquiles, é passado um programa para a gente. Para o Elias é passado o mesmo programa, para mim é passado. Nós dois vamos aplicando o mesmo programa com pouquíssimas diferenças e isso ajuda a acelerar o processo de generalização do Aquiles. Então, uma coisa que antes a gente estava demorando muito tempo para atacar, a gente está atacando de forma muito rápida. Porque, por exemplo, o mando. O mando o Elias estava trabalhando de uma forma, o mando, um pouco diferente do meu, e eu trabalhando de outra forma. E a gente ia se comunicando. E nós começamos a observar que, por exemplo, eu estou aqui com o celular, né? Digamos que isso aqui era o objeto que o Aquiles queira. Apesar que o Aquiles, ele, para isso daqui, ele não nem liga. Aí coloca aqui. Eu estava com mania, por exemplo, de trazer o celular para a direção do meu rosto e perguntar o que ele quer. Digamos que isso aqui fosse um copo com água, né? Ah, você quer? Quer? Aí isso daqui estava trazendo aversão. O Elias, foi que é meu esposo, né, com experiência, ele começou a afastar do rosto. Ele trazia para o rosto, afastava e perguntava o que queria. E com isso, aqui ele generalizou muito mais rápido, ele aprendeu muito mais rápido o mando. E eu percebi, o Elias passou essa tática para mim e nós começamos a fazer dessa forma. Chegava do rosto, afastava, não tornava aversivo, ele pedia e foi acostumando. Hoje em dia a gente foi chegando mais para perto do rosto, a gente está cada vez aproximando Aproximando. mais do rosto para ter essa sustentação do olhar. Então, assim, a gente vai, os dois atacando no mesmo programa, de uma abordagem um pouquinho diferente, que uma dá certo, né? Vamos indo. Então, basicamente, como é que nós estamos desenvolvendo a nossa terapia hoje, né? Nós temos o supervisor, a figura do supervisor e a figura da terapeuta. E eu e meu esposo. A terapeuta, uma vez por semana, ela tem uma sessão direta com a Elias, em que ela dá essas instruções, o supervisor faz as programações básicas, só que uma vez por semana eu tenho uma supervisão. E nessa supervisão eu tenho uma aula, basicamente. Metade da supervisão é uma aula que ele me ensina o que nós vamos desenvolver, por que nós vamos desenvolver, os propósitos disso. Ele me passa dever de casa, inclusive, é muito curioso, que ele me passou literaturas, assim, artigos para que eu leia, para que eu entenda isso, e nós vamos desenvolvendo. No Mas caso para do você ver que Aquiles, a importância de saber o porquê, né? Porque não é fazer por fazer, é você entender o porquê de estar fazendo isso. nossa, nós precisamos muito dessa motivação, muito, muito mesmo. E nós desenvolvemos, por conta disso, conforme foi passando o tempo, eu comecei a ficar um pouco agoniada, porque eu precisava ter mais celeridade, na modificação dos programas do Aquiles. E com isso, nós fomos desenvolvendo esse tanto de material que tem no meu site. Tudo que eu fazia para o Aquiles, eu colocava no site. Porque eu falava assim, gente, sabe aquela sensação que você tem do eureka? Meu Deus, deu certo isso! Eu tenho que falar para o mundo que deu certo. Então, toda vez que o supervisor passava uma coisa para mim, que eu montava, eu já fazia uma live, contava para todo mundo e fazia um material. E eu continuo fazendo isso porque eu sou muito elétrica com essas coisas. E uma desses eurecas foram minhas planilhas, que ela já está numa escala um pouco mais desenvolvida, né? Eu comecei a pegar algum desses. Eu comecei a estudar vários protocolos, Ables, o VibMap, Portage, o checklist do modelo Denver, e eu fui começando a estudar todos daí, fazendo uma compilação, colocando nessas planilhas em que a gente vai fazendo todo o registro do Aquiles, vai desenvolvendo todo esse registro dele
e a gente já vai tendo uma noção para onde a gente deve ir de avaliação. Então, assim, olha, ele não está pontuando bem aqui, a gente vai precisar desenvolver um pouquinho mais nessa área, nesse eixo. Então, todo dia que a gente faz atividade com ele, nós já registramos. O registro é diário, o gráfico é diário, então, assim, qualquer momento que os terapeutas entrarem no site dele, né, eu desenvolvi um site para o Aquiles, qualquer terapeuta que entrar ali vai olhar os dados dele e vai falar, ok, que bacana, ele está com esse nível de desenvolvimento. Tem algumas perguntas aqui sobre o ABA, né? Sim, Primeiro, indicação de curso ABA e o ABA e o Denver, né? Que o pessoal ainda tem essa dúvida entre ABA e o Denver. Aí sim, você pode falar. tranquilo. O Denver, gente, ele é um modelo. Ele é um modelo proprietário, desenvolvido pela equipe da Sally Rogers. É um modelo muito bem desenvolvido, na verdade, gente. Existem vários modelos maravilhosos. Tem aquele. Qual é o outro? Aquele mesmo? O Jasper, tem vários modelos, e o Denver ele foi bem estruturado. Mas como qualquer modelo, lógico, ele não consegue alcançar tudo, né? E ele tem como base a ciência ABA. A ciência ABA, ela é o seguinte, gente, a ciência, ela tem como base a análise do comportamento. A análise do comportamento, ela tem aquele guarda-chuva, né? Que tem a parte teórica, que a gente chama de análise do comportamento, a parte experimental e a parte prática mesmo, aplicada, que é a aba. Então, o que vem? Essa parte teórica, a gente vai estudar lá os fundamentos da análise de comportamento, por que se comporta assim, blá, blá, blá. Tem toda aquela fundamentação teórica. O experimental, sabe aquele momento que você vê aquelas figuras de ratinho fazendo com macacos e até com seres humanos mesmo. Existem várias pesquisas na área comportamental mostrando com seres humanos e é extremamente interessante essas pesquisas que você, quando você assiste vídeo no YouTube, você fica, meu Deus, que bacana essas pesquisas. Você fala, não, não acredito que isso aconteceu com a pessoa. E é muito interessante isso. E nós chegamos na parte aplicada, que é o que o modelo Denver ele se baseia, nessa parte de aplicação. Então, não sei se ficou mais confuso, E se... outra coisa também em relação ao Denver, que é de intervenção precoce. Então, Sim, sim, existe a uma questão da faixa. idade, da faixa etária. Tem uma faixa de idade que é o Denver, ele deve ser aplicado, que tem a melhor performance, né, nessa faixa de idade. E ele é bastante interessante. E o que eu falo é o seguinte: qualquer profissional deve saber não só ABA, não só Denver, quer dizer, tem que saber Denver, tem que saber PECS, tem que saber vários modelos, tem que estar estudando o tempo todo. Terapeuta, gente, terapeuta que é terapeuta bom, não pode parar de estudar. Ele é aquele assim, se ele tiver com a agenda lotada e ele não conseguir um tempinho por dia para estudar, tem alguma coisa errada acontecendo. Sim. Tem várias pesquisas saindo o tempo todo, tem que estar atualizado. O que era verdade há 20 anos atrás, muita coisa não é verdade hoje. Então a gente tem que estar sempre se E, atualizando. inclusive, crianças que fazem aba, eu acredito que o profissional também tem que ter algumas noções de Denver. E vice-versa, porque isso em relação ao AB Denver, mas eu acho que em relação a tudo, porque aquela criança, muitas vezes você pode usar alguma estratégia de outro método, alguma coisa que para acessar a criança de uma melhor forma. Eu acredito muito nisso também, que os profissionais eles têm que estar em constante aperfeiçoamento em relação a curso, porque todo dia sai uma coisa nova, né, em relação ao autismo. Não, com certeza. Com certeza tem que estar sempre se atualizando. É, Aqui está perguntando qual é a diferença de terapeuta e Isso. coterapeuta. Um terapeuta, um terapeuta pode ser coterapeuta. A coterapia, ela tem essa característica de, por exemplo, da dualidade. Por exemplo, uma pessoa, ela tem transtorno de ansiedade. Ela tem um transtorno de ansiedade e, assim, ela vai lá para o consultório e faz lá a terapia 2, 3 vezes por semana. Só que a pessoa tem um transtorno de ansiedade e ela precisa generalizar o que está sendo aprendido lá.
Então, muitas vezes, o coterapeuta, esse trabalho de coterapia, a pessoa vai na casa para ajudar na generalização, para ajudar nesse processo de generalização desse indivíduo. E um coterapeuta, por exemplo, pode treinar os familiares para serem coterapeutas, ou até mesmo a gente tem aquela figura do AT, que tem toda aquela formação, por exemplo, um psicólogo, enfim. Mas, assim, um psicólogo também pode ser coterapeuta. É muito curioso isso. Quando eu estava lendo isso, a primeira vez que eu vi esse termo coterapeuta foi o supervisor. Que eu falava muito, eu sou AT, eu sou AT. Ele falou assim, Dani, você é coterapeuta. O AT, se você vai olhar ali a questão das normas do CRP, que eles não é bem norma, né? São instruções que eles trazem que o AT, ele tem que ter alguma formação, ele tem que ter ou está em formação nessa área, que não é o meu caso, né? E eu não tenho o menor interesse, eu adoro ser engenheira. Já algumas pessoas perguntaram indicação de curso. Curso, gente. Você tem um curso, você também tem um curso, não Tem, mas tem? o meu curso é específico para a questão motora. Ali eu não falo, eu falo Ah, sim. de alguns Na área de princípios do aba. ABA, eu falo porque eu acredito que quem trabalha com autismo, independente da área, tem que saber noções de ABA para manejo de comportamento, para saber cadeia de suporte. Então, assim, eu falo sobre algumas coisas do ABA, sim, mas não é um curso específico de ABA, é um De curso aba. para desenvolver a parte Entendi. motora, onde eu falo de algumas coisas do ABA, né? Entendi. Que assim, o que eu vejo de curso, assim, dos cursos que eu fiz, que eu sou a rata do curso, né? Eu nem sei quanto que eu já gastei em curso, porque eu tenho que até sentar e fazer essa conta, que foi um absurdo. Faça não, Eu porque aí você ainda tem faço, muito mais para fazer, aí você fica se amarrando. Já gastei tanto, não faça essa conta. Eu nunca tive coragem de fazer também. não tem como fazer. O que acontece, gente, de curso, depende de que estágio você tá aí. Eu não recomendo, por exemplo, para um pai que acabou de chegar no diagnóstico, por exemplo, eu como engenheira, acabei de sair o diagnóstico do meu filho, eu vou fazer um curso de aba, uma pós-graduação, quero dizer, em aba, não vai ser aplicado. Eu vou demorar um tempão para começar e o desenvolvimento do meu filho é hoje. Então, eu acho que assim, aquela pessoa que acabou de levar aquele tapa na cara mesmo, porque é um tapa na cara quando sai o diagnóstico? É um curso de pais. O curso de pais, se a pessoa tiver condições financeiras de comprar um curso para pais, e depois comprar um curso de atendente terapêutico, que é o nome que eles estão dando mais comum é AT, né? Os cursos. Sim. Se tiver condições de comprar os dois no momento, nesse primeiro momento de paz, depois de AT, super interessante. Se a pessoa fala, eu só posso comprar um curso num período assim de 1, 2 anos, compra um curso de atendente terapêutico. E assim, o da Maíra Gaiato, por exemplo, é um curso muito aplicado. É papum, você fez, você já senta no chão para aplicar. Já o curso, por exemplo, do IEPS, são os dois que eu tenho, que eu posso falar com propriedade. Do IEPS é mais raiz, sabe? Tem supervisão, então ele é mais longo. Ele é bom, ele é muito bom. Eu tô amando o curso, tô achando bem Você está fazendo a puxado. pós em análise do comportamento do IEPS, Então, do IEPS e duas do CBI. Eu tô ficando louca já. porque eu também estou na pós de análise do comportamento do IEPS. A do CBI eu estou fazendo só em autismo. Mas o primeiro curso que Eu eu também tô, fiz quando também tô nessa. Então, mas o primeiro curso que eu fiz, depois desse tapa na cara aí que você falou, foi o de AT, o de assistente O de AT é terapêutico. ótimo. É ótimo. O de AT, eu acho que assim, o curso de AT, é mais palpável. Você já consegue sentar e fazer. Do IEPS, eu tô realmente gostando muito, muito. O da Maíra Gaiato foi o primeiro que eu fiz de AT e ele me deu já uma boa noção. Porque ela pega. Porque o que acontece? Toda clínica tem aqueles programas básicos, né? Eles têm os programas raiz, assim, que eles que desenvolve, tem que ter. Você tem e você vai adequando para cada criança, porque fica difícil. Então ela pegou vários programas e ela senta e vai conversando com as pessoas. Fala, ó, a gente avalia assim e é assim que a gente aplica o programa. Eu achei muito interessante isso. Já no curso do IEPSIS, eles começam com a base da análise do comportamento, te explica o que é análise do comportamento. Você vai seguindo, igual no início de qualquer pós, tem ali aquela introdução que é igualzinha da pós. Por exemplo, você pega qualquer pós, segue a mesma coisa
e você vai ter uma supervisão que eles vão falar de caso a caso. Eu achei bem interessante. Então, tem esse da Maíra Gaiato que eu posso falar e do IEPS. Curso de paz, gente, existe de todos os preços e qualidades possíveis que você encontra na internet. Eu tenho meu top 3, né, que são meus preferidos. Da Maíra Gaiato, eu gostei muito, que é bem voltado para comportamentos inapropriados. O da Ninar é sensacional, só que tem um problema que eles só fazem ao vivo o curso. Tem Ninar, esse o nome? problema. Ninar, Instituto Ninar, que é onde o meu filho faz terapia, que tem um supervisor. Eles são maravilhosos, só que eles só fazem curso ao vivo. Eles vão ter. Daqui a pouquinho eles vão lançar um ao vivo novamente. Tem um lado ótimo, que você tira suas dúvidas, você leva seu caso, mas tem esse problema de ser ao vivo e depois eles não vendem Não mais, né? ficam. Não fica Não gravado para ver fica com. depois. Eu acho isso daí, eu falo, gente, vocês estão desperdiçando dinheiro. Todo mundo quer comprar depois o curso e não pode. E por último, o Criando Pais Protagonistas, que é um curso barato, é um curso em conta e ele é bem completinho, elas dão muito suporte. Eu gostei muito, foram meus 3 preferidos. Tem muitos outros e tem outros maravilhosos também. Se eu parar aqui, eu vou ficar falando uma infinidade. Eu vou até entrar, depois eu te passo a lista de curso, mas eu Não, acho que esses até eu 3 tô aqui. anotando esse de curso de paz, porque muita gente me pergunta, porque uma das maiores queixas é essa falta de treinamento dos pais pelos profissionais que acompanham as crianças. Então, eu recebo muito essa pergunta, onde é que eu faço curso de treinamento de paz? Porque os profissionais que estão acompanhando minha criança não me treinam, não me ensinam Ah, nada. mas a maioria dos lugares não treina mesmo, não. Do Mundo Azul, gente, eu fiz, gostei muito. Eles têm uma plataforma onde você já acessa um bando de curso, você fica assim, desesperado. Você fala, ai, por onde eu vou começar? Que eles têm muita gravação. A única coisa que eu falo que eu não gostei deles foi a qualidade da imagem do áudio, sabe? Eu acho que eles pecaram um pouquinho, mas o conteúdo é muito bom. Eu sou meio cri-cri com essas coisas de imagem, áudio, mas foi muito bom. Tem do Farol, tem do Neurosaber, tem vários cursos, mas esses 3 que eu falei, eu achei que eles têm um bom custo-benefício para o que eles oferecem. Aqui, eu vi um negócio sobre horas, quer dizer, complicado ao vivo, o pai conseguir fazer é difícil mesmo. É. Era bem difícil a questão. É, Uma coisa que eu vou falar, gente, que eu fico um pouco agoniada, que nenhum desses cursos eu vejo falar, e eu até conversei com o pessoal da Niná, é que eles deviam começar com aquela base do aprender a aprender. Porque o que acontece? Eu vejo que todos os cursos que eu vejo, eles começam falando sobre contato visual, imitação, segmento de comandos e assim vai. Mas se essa criança ela não discrimina bem os estímulos, ela não vai fazer nada disso. Se essa criança ela não percebe o que está em volta, você coloca as coisas assim, os brinquedos, e assim ela pega um e fica com isso, e ela não percebe que tem outras coisas legais ali, a criança não vai desenvolver. Então não vai conseguir imitar. E esse era o caso do Aquiles. E essa era a nossa frustração. Porque a gente ficava ali tentando imitação, dando nível de ajuda, ele ficando dependente do nível de ajuda. E tudo isso era porque ele não estava fazendo uma discriminação de estímulos. Aí veio o Dr. Paulo numa live maravilhosa e veio falar sobre o tal do cerebelo. Que assim, você, da área de físio, o cerebelo é o que você mais escuta, né? Acho que você passou a graduação, grande parte ouvindo isso. E assim, quando eu soube dessa questão, que a percepção visual, a discriminação de estímulos, de forma geral, nessa parte de discriminação de estímulos, está muito ligada ao cerebelo, e que esse é um grande déficit nas crianças autistas. E outra coisa também, que tem um artigo muito legal que fala sobre predição, que os autistas, uma boa parte dos autistas tem dificuldade na parte de predição. Se você não trabalha isso, predição e discriminação de estímulos, você não consegue ir para frente. Então, o que aconteceu? Com Aquiles, gente, a doutora Adriana está aqui. Erros e acertos, se não tem esse pré-requisito de discriminação de estímulo, fica muito difícil. Aí nós fizemos o seguinte: nós começamos a trabalhar isso com Aquiles de forma muito intensa.
E como nós fizemos isso? Nós tentamos no papel e não estava dando certo. E eu era daquelas mães que, assim, nada de TV, nada de tablet, nada. E eu tive que pegar um tablet e trabalhar com o Aquiles. Eu estava me sentindo a pior pessoa do mundo de ter que usar um tablet com ele, assim, porque eu era totalmente contra. E eu tive que trazer isso. E aí eu coloquei todos esses programas lá no meu site também. Que a gente dava um modelo para ele e como tinha que ser muito randomizado a posição da tela para ele justamente fazer essa discriminação, é, eu não conseguia fisicamente fazer isso. Então, a gente começou fazendo assim. A gente tentava colocar 3 estímulos, não deu certo. 2 estímulos não deu certo. A gente teve que fazer com um estímulo. A gente dava um modelo para ele de figura que ele via e depois ele tinha que caçar esse modelo nas posições da tela. Depois a gente começou a colocar um modelo com um estímulo, com um outro estímulo menorzinho, pequenininho, só para dar aquele incômodo nele, sabe? Para ele perceber que existe e às vezes até clicar errado. E a gente fazia esse negócio. Aí foi aumentando, aumentando o número de estímulos, até que a gente falou: pronto, agora vamos para o mundo real aqui. Aí a gente começou a fazer nos tablados. E agora é a história do caça ao tesouro. Eu coloco talheres pela casa e falo: pega a colher. Aí ele vai e pega a colher. Aí eu entrego. Aí reforça na hora. E isso foi muito interessante, esse processo. E hoje o Aquiles está com um processo de imitação que tá lindo. Ele está imitando. E ele está começando a imitar muito a parte oral também. E foi por conta desse trabalho. Infelizmente, eu não vejo nenhum curso falar sobre isso. E me dói É, muito, porque tá perguntando aqui o que é predição. O pessoal tá perguntando. predição, vamos lá. Eu vou dar um exemplo da minha área de redes e vou tentar trazer, que eu sou engenheira de comunicação, né? O que acontece, por exemplo, você vai ligar para alguém, você pegou o seu celular e você vai ligar para alguém. Essa ligação, ela pode se completar ou não. Hoje em dia a gente liga para as pessoas e completa, raramente cai ligação, mas antigamente as ligações caíam muito. E como é que isso acontece? Quando a gente liga para alguém, essa ligação pode completar ou não, porque o sistema ele faz um cálculo de tentativa. Então, ele tem tantos por cento de dar certo com base em todos esses dados que isso acontece, né? Porque você está numa torre tal, tantas pessoas estão conectadas nessa torre, na outra torre onde a outra pessoa está, tem tantas pessoas conectadas, então tem uma probabilidade dessa ligação ser finalizada. A mesma coisa acontece conosco. A pessoa, por exemplo, eu tenho o meu dia começa, eu sei que sempre eu acordo, eu desço as escadas, eu coloco a chaleira para esquentar. Eu já sei que esses passos eles existem e as coisas estão ali. Mas digamos que meu esposo pegue a chaleira e guarde no armário. Meu dia ficou assim, eu fico sem chão. Porque eu desci as escadas e eu preciso, e cadê a chaleira? E cadê a continuidade? Gente, eu posso esquentar a água de outras formas, eu posso pegar a panela e esquentar a água, mas eu posso ficar travada nisso. E esse sistema de predição falha em muitos autistas, porque a gente precisa prever para concluir. O final lá é eu fazer o café. O objetivo final é que o café esteja feito. Mas eu preciso da minha chaleira. E a chaleira, ela foi um ruído no meio do caminho que não me permitiu. Da mesma forma que a ligação ali não completou, porque a gente não pôde prever esse final. Eu não consegui prever o final de fazer o café. Ok, a chaleira, eu sou bem desenvolvida e tudo, esquenta a água ali na panela e depois eu brigo com meu esposo por ter escondido a chaleira. Mas e para algumas pessoas que têm mais déficit de comunicação? Que não vão conseguir expressar e chegar, e aí, cadê a chaleira? Isso pode realmente acarretar em vários problemas. Então, assim, o sistema de predição a gente sempre tem que estar pensando nele. Cada autista, cada pessoa, né, vai ter um seu nível, seu transtorno de forma diferente em relação a isso. Algumas pessoas, se você muda alguma posição, tipo, gente, meu esposo, ele não é autista, ele possivelmente está no fenótipo ampliado.
Mas se eu mexo assim, isso daqui tá assim, e eu faço isso, ele já observa e para ele já tudo muda em volta. E ele não tá dentro. Então é só pra gente saber que assim, essa questão da predição é muito importante a gente ficar atenta. E agora, já que a imitação motora dele está tão desenvolvida, vai emergir um monte de habilidade, né? Sim, exatamente. Eu tava me. Eu tava numa filosofia hoje que eu mandei até para a doutora Adriana do Nem Parece Teia, né? Eu tava filosofando, mandei pro Gustavo Tosi, ele ainda não me respondeu. Mas quando eu mando essas filosofias, ele depois ele reúne, manda um bando de artigo, porque ele é desse jeito, né? Ele manda os artigos e fala, Dani, leia isso. Só tô esperando ele chegar. Que é essa questão do. A gente tem um programa que é o programa para aprender a aprender. E nós temos o eixo, né? O eixo de aprender a aprender. E nós temos o eixo onde a gente treina esse aprender a aprender. Isso daí é filosofia da minha cabeça, tá, gente? Isso daqui é hipótese minha, que eu vou. Conforme eu vou estudando, eu acho que eu tô começando a enlouquecer com essas coisas. Porque o que acontece? Se você discrimina bem estímulos, você começou a aprender a aprender. Você começa a observar os outros melhor e começa a fazer. Lógico que assim, tem vários itens nesse caminho. Se a pessoa, por exemplo, o Aquiles, ele imita, mas ele não imita perfeito. Por quê? Ele tem alguma coisinha de processamento motor aí que a gente tem que ajustar, vai ter que trabalhar, fazer um ajuste fino, chamar a físio para nos ajudar nesse ajuste, para trabalhar com ele, essa questão. Mas ele imita. Mas ele não imitava porque ele não conseguia visualizar, ele não conseguia fazer esse rastreio. Então, assim, a parte curiosa de tudo isso é que eu só consegui perceber essas coisas porque eu estou muito tempo com meu filho. Eu passo o dia quase todo. Quando eu não estou trabalhando, eu estou com ele. É a mesma coisa do meu esposo. E com isso, a gente consegue mapear melhor isso. A gente consegue aprender com o nosso filho, como ele aprende, como ele faz as coisas e como ele não faz também, como certas coisas são aversivas a ele, e a gente consegue ir fazendo essas adaptações. E aí vem, como você está falando, a questão da imitação. A questão da imitação, por exemplo, no Aquiles, não adianta eu chegar num lugar, numa salinha branca e querer que ele me imite. Não vai dar certo. Eu preciso de um espelho. Eu preciso de um espelho de um lado, que ele esteja olhando para mim, e do outro lado que não tenha nada que seja aversivo para ele. Porque o que ele faz? Ele olha para mim, cansou, olha para o espelho, me imita, cansou, olha para o outro lado. Então eu preciso dessa triangulação o tempo todo no caso dele. E tá tudo bem. O que importa é É que ele está imitando. que tá imitando. Aqui a doutora, aqui, ó. Mas sua linha de pensamento está correta. Para aprender, temos bases referenciais para o aprendizado e fluir. E falar que domingo eu vou ter live com a doutora Adriana sobre transtornos alimentares. Vai ser uma aula. Ela A é live com doutorado tem que ser 2 horas, porque tem, ela é muito boa. tem sim. Não, eu já fiz minha assinatura básica com ela. É uma live uma vez por mês. A gente já Ah, fez uma. pode? Pois eu vou entrar na fila. Vai! Ó, doutora! Pois eu vou Contei entrar o na segredo fila. Eu aí. também quero. Ó, o penúltimo domingo do mês já tá reservado para mim, tá? Só vou te avisando. Eu vou falar com ela depois. Não, mas conclua seu pensamento em relação à imitação, porque isso é bem importante. Então, a questão da imitação, gente, a gente tem muita essa questão de tem que estar sustentando o olhar, sustentando o olhar, sustentando o olhar, e não necessariamente a gente precisa que a criança esteja olhando o tempo Sim, todo para o nosso rosto. Isso é aversivo até. Eu vou contar como autista. Eu, se eu fico olhando muito para o rosto da pessoa, eu sinto tontura. Meus pais me ensinaram, meu pai fazia aquele negócio de tampar a mãozinha e tudo comigo. É, E minha mãe me ensinou a melhor tática de todas, que é olhar na testa, olhar aqui no centro da testa. Só que tem uma hora que eu tenho tontura e eu já apaguei, eu desmaiei de tanto ficar olhando para a testa da pessoa. E isso daí não foi legal. Não, e na época eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu já tinha o diagnóstico de autismo, mas eu não entendia isso, porque eu não ia atrás. Então a gente não precisa fazer isso com nossas crianças. Isso daí é uma tática, por exemplo, a questão do espelho. Ela olha para o sim. espelho, vê você, repete o que você está fazendo, vai ter um atraso? Vai ter um atraso. Isso não é o ideal, mas vai ter um pouquinho de atraso, mas tudo bem. Aí ela olha para o espelho, faz a imitação, olha para você, olha para o outro lado,
são táticas. E aí vem a questão também, né, gente? Tem que saber se a criança, o espelho, ela tem essa noção do espelho. Porque eu falo essas coisas, eu falo muitas coisas no canal, de dicas e tudo, mas tudo vai depender do repertório da sua criança. Tudo que eu falo ali deu muito certo pro Aquiles, mas pode não dar para Tem vocês. crianças que Ou não vão dá, se reconhecer no espelho. O espelho vai ser como se fosse nada. não vai ter noção de Noção corporal. profundidade. Você vai Não, colocar e uma não vai coisa se básica. reconhecer. Tem crianças que não se olham para o espelho e não se reconhecem. Então é como se fosse uma outra pessoa, porque eles não se veem ali. Também tem essa questão. Com certeza. Tem que tem que fazer uma avaliação da criança, tem que fazer uma avaliação de repertório da criança e tem que testar. Gente, uma coisa que eu bato muito pé é nessa questão de testar. A gente supõe demais. Não existe avaliação, uma avaliação profunda mesmo, que seja os pais falando, não, você tem que sentar com a criança e testar. Colocar. Quantas vezes eu me surpreendo com Aquiles, que eu chego pro supervisor e falo, não, Aquiles não faz, não. Ele não sabe fazer isso, não. Aí ele, mas você testou? Eu não. Ele, não, então você testa e você depois você me conta. Você testa, filma e me conta pra ver como é que fez. Então, assim, e tem vezes que eu falo que faz, aí quando eu vejo na filmagem, Dani, olha aqui sua mão, você tá fazendo por ele. Você nem notou, mas você fez por ele. Então eu achava que ele estava fazendo, mas na verdade eu estava dando nível de ajuda. Eu estava dando, estava indicando. E muitas vezes, gente, quando a criança ela começa a perceber o nosso rosto, ela já sabe a resposta certa. Por isso que quando a gente vai fazer aprender a aba, eu fiquei muito assustada as primeiras vezes que eu vi os vídeos de aba, que a terapeuta mudava de rosto, aquele poker face, né? Ela ficava séria, fazia atividade. Ai, que legal, que bacana. Eu falava, gente, essa mulher é bipolar? Ela tá uma hora rindo, feliz, não sei lá. Desculpa, Mas os vídeos, principalmente até os feio vídeos fazer. Foi até americanos, feio. estão bem assim. Gente, desculpa, eu fiz piada com transtorno. Ai, gente, foi péssimo que eu fiz, desculpa. Mas é porque assim, eu faço piada com eu ser autista. Eu vivo fazendo piada, gente, com eu ser autista. Mas não foi legal da minha parte ter feito isso. Eu peço desculpa, foi infeliz. É, que eu sei que a transtorno bipolar é muito complicado. Eu peço, foi uma coisa terrível. Mas assim, exatamente, ela tá ali alegre, feliz, e de repente você vê Mas uns isso vídeos é nos americanos. vídeos americanos, aí isso é bem comum. Aí tanto que eu, os primeiros vídeos que eu vi, eu pensei, a minha reação foi a mesma da sua, assim, tipo, como é isso? Aí entregou o reforçador, agora é minha vez, pronto. Aí mudou a expressão facial, eles falam, eles dão muita ênfase nessa questão da expressão facial durante a aplicação dos programas. Sim, sim, ele é o tempo todo modificando. E o supervisor, isso que é muito importante os pais filmarem, levarem para os terapeutas, porque eles vão analisar isso. O supervisor do Aquiles falava, Dani, você está muito sorridente, você é muito sorridente, você tem que parar de sorrir tanto. E eu sorrio realmente muito. E isso daí é uma tática que eu desenvolvi, que muitas vezes eu não estou entendendo nada do que a pessoa está falando. Mas se eu estou sorrindo, isso daí fica muito mais tranquilo para a pessoa. E eu aprendi a rir também. Por exemplo, a pessoa tá contando um negócio, na dúvida eu rio. Aí a pessoa, nossa, Dani, mas nem teve graça. Ah, tá, então não era para ter graça. Então tá tudo bem. E isso daí era um problema, que eu tive que começar a fechar mais a cara pro Aquiles, porque ele tava induzindo a resposta conforme o meu sorriso. Então ele olhava a minha cara, minha modificação, ele tava ali, ó, escolhendo qual era a atividade para parear. Ele olhava pro meu rosto, ele é esse. Ela sorriu. E tem aquela história famosa, né, do cavalo, que o pessoal achava que o cavalo era genial. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história, né? Que achavam que tinha um cavalo que era o cavalo mais inteligente do mundo. Falavam que ele tinha uma inteligência igual de uma criança, de um adolescente de 16 anos. E o que eles descobriram ele fazia contas, o cavalo. Então você dava uma conta de matemática para ele e o cavalo ia batendo ali batendo os cascos conforme a conta. E eles descobriram que o cavalo não fazia conta nenhuma. Eles davam lá o valor e o cavalo ia batendo conforme vendo a cara da pessoa, que a pessoa ia mudando o rosto, quando fechava, quer dizer que
acabou a conta. Aí eles começaram a pegar, os cientistas foram todo mundo conhecer esse cavalo. Pegavam pessoas que não sabiam a conta, não sabiam o resultado, e pegavam pessoas que sabiam e colocavam lá expondo o cavalo. Quando viram que o cavalo não sabia fazer conta nenhuma, ele só via a reação das pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu vi uma pergunta muito legal da Adriana aqui. Você pode descrever a rotina do coterapeuta, como organizar os treinos? Ok. Como é que acontece aqui em casa? Como nós estruturamos? Não foi simples, não foi fácil, não foi rápido. Como nós precisamos primeiro saber, a gente tem que ter uma linha de base para desenvolver a criança. E o tempo todo a gente tem que estar fazendo. Toda vez que vai mudar um programa, fazer uma coisa, eu tenho que saber da onde eu vou, para onde, da onde estou, para onde eu vou. Então, de tempo em tempo, uma vez por mês, eu reavalio aqueles, eu reavalio para não acumular. Então, eu sempre estou reavaliando, mas assim, a gente sempre está fazendo registro. Ok, fizemos essa avaliação que exige treino, não vou entrar muito profundo porque a gente não tem nem tempo para isso. Aí, por exemplo, vou fazer a terapia com Aquiles. Meu horário é da tarde, meu esposo normalmente fica de manhã. Abro já ali, porque eu faço na planilha do computador e tudo, mas se você não tiver, você pode fazer ali no caderninho, enfim. Sento para fazer uma atividade com Aquiles, ligo a câmera, porque eu tenho muita dificuldade com atenção dividida. Ou eu estou fazendo atividade com ele, ou eu vou anotar, não tem como. Coloco ali a câmera e começo a fazer o programa um dos programas. Digamos que um programa seja fazer uma torre. A gente tem que fazer uma torre entregando uma torre de seis itens. Digamos que seja uma atividade dessa. A gente fez, não sei o que lá, eu tive que dar, sei lá, cada potinho é uma tentativa. Então eu coloquei dei nível de ajuda no outro, não sei o que lá. Pronto, a gente terminou os 6, reforcei, foi legal. Chego e vejo depois o vídeo e vejo, olha, na primeira tentativa eu tive que dar ajuda total, na segunda tentativa eu tive que dar uma ajuda parcial, nas outras foi independente. Registro tudo isso daí no sisteminha, ou se você tiver só a folhinha, você vai registrar, depois passar limpo, enfim, é assim, passa para o próximo programa. Às vezes eu deixo para analisar tudo no final do dia, depois os vídeos para colocar. E tem uns que também eu falo, não, não dá, vou ter que passar para os terapeutas, que são aqueles programas que a gente está iniciando, que são programas que eu ainda não estou desenvolvendo muito bem, para que eles analisem e eles coloquem nos gráficos. Então, assim, eu faço alguns programas numa leva com ele. Normalmente eu divido em caixinhas para ficar mais fácil, para eu ter um início, meio e fim. Já deixo os reforçadores comigo, que às vezes ele precisa de ter uns reforçadores extrínsecos, tipo um bonequinho, um alimento. Outros, o reforçador social já tá legal. E algumas atividades, o reforço intrínseco, a própria atividade para ele já é legal. Então eu tenho que deixar tudo isso pronto. Eu falo que assim, coterapeuta tem que ser tipo Mulher Maravilha, tipo Batman, que a gente anda com um cinto de utilidades assim, cheio de reforçadores, e a criança foi e fez um comportamento legal, a gente já entrega, ai, que legal, bacana, e assim vai. Então é assim que a gente trabalha. E eu preciso do meu reforço também, porque, gente, é muito pesado fazer terapia nas nossas crianças. É assim, de tempo em tempo eu preciso parar. Então eu paro, tomo um café, olho o celular, leio alguma coisa. Então, assim, eu tenho esse hábito tipo, tem 1 hora de atividade, é uns 15 minutos para mim. É uns 15 minutos o menino correndo para um lado para o outro. Vai, deixa ele correr um pouquinho para um lado para o outro, brincar É o livremente. intervalo. É o É o intervalo de intervalo, vocês. é o intervalo. E outra também, o que acontece? Co-terapeuta, gente, tem que ser, o relógio tem que ser seu amigo. Porque é o seguinte, você tá ali, você fez uma tentativa com a criança e ela precisa descansar. Principalmente quando ela está iniciando, você vai colocar um temporizador. Tocou o temporizador? Vamos lá! Minha vez! Pega ali o reforçador, vamos sentar, volta para a atividade e prossegue. É assim que nós fazemos. Eu fico com a parte da tarde para a noite e o meu esposo fica com a parte da manhã. Ele faz a parte da manhã, então é assim que a gente divide. Ele trabalha à tarde e eu trabalho pela manhã. Eu trabalho da madrugada para manhã e ele trabalha da tarde, noite para madrugada, para dar tempo de fazer tudo que a gente tem que fazer. Só para deixar claro, quando esses programas que Dani está falando aí, é o supervisor.
que vai escolher, selecionar os programas de acordo com a avaliação que foi feito. Não são Sim, programas exatamente. aleatórios, tipo, não vou ensinar habilidades que eu acho que deva ser. Então, assim, segue uma sequência lógica, né, uma hierarquia de desenvolvimento da criança e são muito específicos. Tipo, os programas que Dani mostra, que ela faz vários vídeos com Aquiles, são programas de Aquiles. Eu não Então, às gosto nem vezes, de uma avaliar o criança Aquiles. com a mesma Eu não idade gostaria. às vezes uma criança com a mesma idade, eu acho que meu filho não faça. Porque ela está fazendo, está aplicando esses programas e fazendo isso porque foi o que deu para fazer naquele momento, que é para fazer naquele momento que o supervisor viu a partir de uma avaliação que foi feita. Só para deixar isso claro, porque às vezes as pessoas Sim. acham, ela está fazendo, eu vou fazer igual como ela está fazendo. Exatamente, não, tem que saber o repertório da criança, o que ela faz, o que ela não faz, tem que ser dessa forma. O hora da prática, as pessoas, elas olham a hora da prática, elas imaginam que a hora da prática é para fazer igual. O hora da prática não, que eu tenho uma série aqui no Instagram, que eu posto também no YouTube, que se chama Hora da Prática, que eu mostro a aplicação das coisas com a Kiri. Só que o que tá ali no vídeo, o que importa no vídeo nem é a atividade, é o que eu explico ali sobre o esquema de reforçamento, que eu explico ali, a gente está dando um reforço RF1, que ele está recebendo um reforço a cada tentativa. Se você olhar, olha o nível de ajuda, estou pegando na mãozinha, estou pegando no braço, estou pegando. Isso que importa, isso que eu quero que as pessoas analisem quando olham o óleo da prática é justamente isso, é entender o que é um nível de ajuda, como se faz um registro, é, como são os esquemas de reforçamento, os tipos de reforçadores. Isso que eu estou querendo ensinar ali. Então, ali a pessoa perguntando, alguém conhece quem faça supervisão em Pernambuco? Eu vou te falar uma coisa, supervisão hoje em dia você faz online, você Qualquer pode fazer com lugar. qualquer pessoa do Brasil. Contanto que a pessoa seja competente. Gente, tenham muito cuidado com supervisores, porque hoje em dia, assim, eu tô vendo muito supervisor que fez um curso, muita gente se falando supervisor, que fez um curso ali de 100 horas, ou tem no máximo uma pós-graduação em aba, já se colocando como um supervisor, e supervisor tem que ter chão. Supervisor tem que ter experiência. Se você for ver lá nos Estados Unidos, que tem várias normas, o supervisor tem que ter no mínimo 5 anos de experiência mesmo. Tem que ter sido supervisionado em outra. Ele é supervisor numa área específica. Você é supervisor da sua área. Não tem como você ser supervisor atuando em várias. E ainda tem super especialidades. Tem supervisores que são especializados na parte de manejo de comportamentos inapropriados. Então, por exemplo, você ali como supervisor de uma equipe, aparece um comportamento inapropriado que você não está conseguindo lidar. Você pode contratar um supervisor que você supervisou, você é supervisionado por outro supervisor que tem uma especialidade nessa área de comportamentos inapropriados, por exemplo. Mas essa questão da supervisão pode ser de qualquer lugar. Um supervisor, às vezes, um bom supervisor online é muito mais eficiente do que um supervisor presencial meia boca. Não, com certeza. E, gente, a parte mais interessante de toda essa história foi a nossa economia de dinheiro. Não que eu sinto muito falta do Aquiles fazer a supervisão presencial e ele ter os grupinhos, porque infelizmente com essa pandemia, meu esposo somos grupos de risco, a gente tá morrendo de medo de toda essa situação. Então por isso que a gente tá trancado dentro de casa. Eu sinto muita falta. Eu queria tanto que aquele estivesse nos grupinhos de atividade para ele desenvolver. Era a coisa mais linda. Mas infelizmente a gente está nessa situação. Espero que passe logo e a gente está tentando desenvolver o que pode. Em relação à economia, foi muito grande porque a gente. Hoje ele tem uma carga terapêutica muito maior do que ele fazia na clínica. Por quê? É praticamente da hora que acorda, a hora que dorme. Porque tem programas, porque assim, as pessoas pensam em 40 horas, vem aquela história de 40 horas, mas ninguém parou para ler o artigo, né, do Lovaz. Se você for olhar ali os artigos, né, do Lovaz, você vai olhar que tem muita VD.
E não é AVD simplesmente de ensinar a lavar a mão, não sei o que lá. Não, é ensinando comandos, ensinando a pessoa esse segmento de tarefas. Porque é muito importante a criança entender que é o seguinte, uma tarefa, muitas vezes, ela tem uma cadeia. E isso daí, na aba, a gente aprende muito essa questão de como você entender que uma coisa vem atrás da outra, sem a pessoa se perder. Então, se você souber estruturar isso, vai estar ali. Ensinar a tomar banho, a se vestir, fazer todas as coisas com base nisso. Isso é muito complexo, gente. Ensinar uma criança que tem baixa discriminação de estímulos, baixo repertório de imitação, baixo repertório de segmento de comandos, a lavar as mãos, não é fácil. E se você ficar dando o mesmo nível de suporte o tempo todo para essa criança, ela também não vai desenvolver sozinha. Então, isso faz parte do programa. Faz parte do programa escovar os dentes, faz parte do programa aprender a dormir. Então, assim, você conta tudo isso daí. Mas eu falo que faz parte do programa se você estiver fazendo os registros de forma adequada, se você estiver estruturando isso de forma adequada. E assim, é, voltando a pegar um pouquinho daquela pegada do Denver que a gente veio falando, porque o Denver tem muito essa questão do naturalista. é, Não tem coisa mais naturalista que você usar a casa para isso. Sim. A gente vai estar. É tudo estruturado, a gente estrutura uma atividade. Você vai colocar, por exemplo, ensinar a sua criança a separar claro do escuro. Tá ali com um saco de roupa para jogar dentro da máquina. Você joga tudo no chão. A criança tem que fazer um programa de discriminação de estímulos, porque ela vai ter que pegar do claro e do escuro. Pegar o que é só claro. Você, vamos pegar roupa clara e colocar na máquina. Não tem programa melhor de Não, discriminação mas de isso aí dá estímulos. para fazer o tempo todo, tipo, os talheres, pegar a colher e o garfo. Quando vai guardar a roupa, a gaveta do short e a gaveta da blusa. Então, isso não tem como fazer na clínica. Tem que fazer Nossa, em isso é casa. maravilhoso. E vai generalizando para outras coisas também, vai desenvolvendo, isso é muito importante. Aqui uma pergunta: tem como ter supervisão somente com os pais? É o meu caso. Eu pago supervisão direta. Eu que pago pro supervisor. Supervisor. Ele faz os programas. Os programas nós conversamos. O programa ele é feito conversando diretamente. A gente vai adequando, vai trazendo as filmagens do Aquiles. Então, assim, é extremamente personalizado, porque nós estamos tendo contato o tempo todo. E se dá alguma coisa errada, se está tendo alguma falha, eu já levo para o supervisor essas questões. Aqui, em termos de livros e artigos, Ela vai passar o recomendo resto da algum? noite falando de livros e artigos. Tem Vai, um vou mesmo. monte. Tem, assim, No seu depende site tem essas indicações? de livro e artigo, não. Eu coloco muito no grupo do Telegram. De tempo em tempo eu tenho um grupo que eu abro de vez em quando para conversar com o pessoal e tudo, que eu coloco os artigos. Às vezes eu leio um artigo, acho muito bacana e coloco. Livros, tem muitos livros maravilhosos também, mas depende do que você quer. Você quer estudar análise do comportamento? Você quer um livro para paz? O que você quer? Tem que saber de onde está partindo. Você quer um livro de habilidades básicas? Tem aquele da Margarida, que é maravilhoso, da Camila, que é sensacional. São livros de habilidade básica, por exemplo, que você já ensina a sentar e aplicar. Tem um livro da Sally Rogers também, que é maravilhoso, que é bem aplicado. Qual o seu Então, depende do Telegram? O que você pessoal está quer. perguntando aqui qual o. Telegram, o É. meu é, arroba Dani, ao invés de ser ponto, eu acho que é barrinha, sabe? Mas tem na sua Underline. bio do Instagram, porque o Tem pessoal vai sair daqui e sim. vai fuçar lá na sua bio. Tem sim, tem sim. É só clicar lá que você entra e pega. É bem tranquilo. Porque, na verdade, hoje, né, Dani é uma mãe, mas é mais profissional do que muitos profissionais por aí. Então, ela tem uma base muito boa, porque tudo que ela faz baseado em um livro, baseado em estudo, não é baseado no que eu acho, baseado no que. Então, assim, tem toda uma sequência mesmo do que foi construído durante esse tempo. Então, muitas dessas coisas que ela estudou tá lá no site que está na bio dela.
Então, quem não Ali conta a história. tem muita coisa no site. Então, assim, inclusive, né, nós já passamos, né, nosso tempo. Eu queria que você concluísse, né, fizesse aí um resumão e falasse aí algumas coisas que realmente são relevantes que foram, que você falou hoje, para fixar mesmo em quem está assistindo. Ai, primeiro só agradecer. E assim, gente, se deixar, eu passo o dia inteiro falando. Uma vez eu abri a câmera e falei, amor, eu vou fazer uma live de 15 minutos, demorou 2 horas. Fazendo live. O Instagram te derrubou. O Instagram falou, chega, vai dormir, por favor. Já era meia-noite, eu ainda fazendo live. Então, assim, o meu hiperfoco tá totalmente em autismo, então eu não paro de falar. Gente, o seguinte, vamos lá, focar no que é essencial se você quer ser um coterapeuta. Primeira coisa é trabalhar seu emocional. É assim, não tem como não fazer essa etapa antes. Você trabalhar seu emocional, você aprender, saber os seus limites, a hora que você tem que parar também, porque a criança é um desafio lidar o tempo todo com as crianças, com o ser humano, né? É um desafio. E esse é o primeiro ponto. Se você puder ter um terapeuta para cuidar de você, é ótimo. Se você não puder, vai atrás de técnicas para lidar com ansiedade, porque existem várias pesquisas que mostram que o nível de cortisol dos pais com filhos autistas, principalmente tem uma pesquisa especial que teve nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, em relação ao nível de cortisol de mães com filhos autistas nível 3, que eles fizeram uma correlação com veteranos de guerra, para vocês terem uma noção. Então, nós precisamos cuidar da gente, é o primeiro passo. Trabalhou emocional, é saber que nosso tempo é limitado. Nossas crianças realmente precisam de muitas coisas para desenvolver, mas a gente tem que escolher onde a gente vai atacar. E como é que a gente escolhe isso? Vamos olhar lá as janelas de oportunidade. Vão atrás dos neuros, gente. Neuro, abraça um neuro e fala: me conta o que eu tenho que seguir ali. Tipo a doutora Adriana do Nem Parece Teia, o doutor Paulo Liberalesso. Gente, abraça aí o doutor Gustavo Holanda. Eu até recomendo, não sei se você conhece o doutor Gustavo Holanda, mas ele é um amor de Não. pessoa. Então, assim, Tiago Castro, o, nossa, me fugiu o sobrenome do outro doutor Tiago também, que ele é sensacional, tava fazendo uma live agora também, maravilhoso também. Enfim, abraço o neuro e tenta entender essa questão das janelas de oportunidade. Porque tem janelas que a gente não pode perder, tem janelas que elas diminuem, por exemplo, a de comunicação. A gente tem que desenvolver a comunicação das nossas crianças o quanto antes. Desenvolver comunicação vai diminuir o comportamento inapropriado. Mas você fala, mas Dani, meu filho, o Thiago Gomes, maravilhoso, maravilhoso. Eu sou fã do Thiago Gomes também. São pessoas que entregam muito conteúdo. Então, assim, a gente tem que saber dessas janelas. Mas aí você vira e me fala, Dani, meu filho foge muito da atividade. Meu filho, ele tem muito comportamento inapropriado de se machucar. Guzmão, isso, Thiago Guzmão. Ele se machuca muito, enfim, ele faz todas essas coisas. Esse daí é o primeiro foco que você tem que trabalhar. Então, assim, vamos trabalhar na questão dos comportamentos, nesses comportamentos. Depois que você trabalhou bem, que a criança ela consegue ficar sentadinha, você conseguiu, você já sabe os reforçadores também da sua criança, né? Que para fazer isso você já levantou muitos reforçadores, já foi estudada essa questão dos reforçadores da sua criança. Aí você vai atacar essa parte de comunicação também. Então, assim, esse daí é os primeiros passos que os pais têm que ter. Porque não adianta a gente querer trabalhar outras coisas se você não deu comunicação, meio de comunicação para o seu filho. Se seu filho faz muito comportamento inapropriado, se seu filho foge muito, se você não sabe os reforçadores, não tem como a gente caminhar por aí. Então é isso, gente. Estudem, 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 questionem. Aquela pessoa que sai fazendo afirmações muito fáceis sobre as coisas, tipo, toma vitamina D que resolve, faz tal coisa, dá 3 pulinhos. Duvidem dessas pessoas, questionem. E a mesma coisa em relação a mim. Quando vocês virem uma postagem minha, que eu faço alguma afirmação muito grande, chega, mas peraí, Dani, sempre questione, tenha dúvidas, procure informação. Não é fácil a gente ficar lendo um bando de artigo científico, mas assim,
Se eu tô falando uma coisa e todos os médicos estão falando outra, peraí, a Daniela tá falando uma besteira. Então, Uhum. assim, duvidem, duvidem. Ser cético é muito importante nesse processo. É o que eu Muito sempre obrigada. falo, né? Estuda, né? Não, não tem como os pais não estudarem para poder entender o processo enfim, não ficar só no achismo e fazendo o que todo mundo manda, né? Porque às vezes o que tá certo para todo mundo não dá certo pro meu filho. Então é como você está falando, né? Sempre questionar, sempre perguntar e ir atrás. Obrigada, Dani, mais uma vez por ter aceitado compartilhar aqui um pouco da sua experiência. Eu tenho certeza que algumas mães se tocaram assim, não é nem se tocaram, se viram em você. Porque essa questão da pandemia mudou muita coisa em contexto familiar de várias famílias. E, inclusive, essa questão do tempo, né, para observar o filho, para ver o que é que ele realmente faz, o que é que não faz. Ah, mas na clínica ele faz aquilo que não faz. E vários pais ficaram sem saber o que fazer durante esse período, né? Meu filho sem escola, sem terapia, e ele aqui correndo sem saber o que fazer. Então, existe sim uma saída, não é fácil, nunca é fácil. As pessoas, quando veem hoje, você aplicando os vídeos, né? Acha, mas ela, porque ela já sabe fazer, mas não sabe o tanto que você já repetiu para estar como você está hoje. Não sabe como é que aquilo estava no começo para ver o que ele já, quando olha para trás, o tanto que vocês já caminharam para estar aqui hoje. Então, não é fácil. As pessoas acham que é assim, né? Mágica, não é. Então, tudo leva um tempo, mas eu tenho certeza que muita gente vai sair daqui dessa live e Eu vai olhar queria lá no seu site suas coisas. Eu queria aproveitar para depois a gente mudar de posição, porque eu tenho muitas dúvidas na área de físio, mas muita, principalmente sobre a pisadinha na ponta dos pés, sobre essa questão motora mesmo, de atividade, porque eu tenho lido muito sobre isso, sobre essa questão de se mover, de se movimentar, a importância disso para a comunicação. E isso, assim, minha cabeça explode quando eu leio isso. Eu preciso muito de algumas físios. Na Eu acho que assim, verdade, eu a não parte vou falar motora é a nada. base de muita coisa. Da fala, é a base da fala. A fala é um ato motor. Então, assim, já vem se estudando nessa questão de atrasos motores em autistas, porque já saiu artigo dizendo que mais ou menos mais de 60% das crianças autistas têm atrasos motores. Então, já é um sinal que provavelmente vai entrar lá na frente em critérios de diagnóstico. Então, está sendo muito estudada essa parte motora, a importância da parte motora. Então, estou à Nossa, disposição quando você quiser eu falar sobre gostaria isso. demais. Que é muito louco, por exemplo, eu sei, a gente tem nossos dados e é totalmente enviesado, porque assim, é uma criança só. Mas o Aquiles, toda vez que a gente coloca ele intercalando as sessões de terapia com pula-pula, o rendimento dele sobe de forma abrupta. Ele Mas porque o oraliza pula-pula, mais. ele está se autorregulando e volta, ele volta mais concentrado. Então, assim, essa questão da atenção, da atividade física e da atenção, está diretamente relacionada. Crianças hipotônicas, eles têm déficit de atenção, eles têm uma atenção diminuída. Então, tá tudo relacionado com a parte motora. Hoje em dia, nessa questão da neurociência, está tudo conectado. Não tem como você estimular uma parte do cérebro sem estimular a outra. Então, é muito importante. Eu falo a parte motora aqui a vida toda, né? Para estimular a Ah, parte motora. Esse negócio de a criança ficar sentada. Inclusive, eu fiz até uma live, né? Que é o movimento ensina a parar. Quando a criança ela se movimenta, se movimenta, se movimenta, ela se autorregula, é como se ela encontrasse seu eixo. Então, ela vai conseguir se organizar e ficar mais tempo parada ou sentada para se concentrar para fazer algum tipo de atividade. Então, é muito importante isso. então, ó, agora, ó, próxima live, vamos mudar de posição. Simbora. E é isso. Obrigada a todo mundo que participou, né? Que assistiu a live. Eu vou deixar ela salva no feed, tá bom? E é isso. Boa Tchauzinho. noite. Tchau, tchau. Boa noite.